Glórias a Deus, amém? Estou muito feliz, muito grato por esta bênção enorme de estar aqui junto aos irmãos. Pode tomar seu assento, por gentileza. Quero louvar a Deus pela vida, pelo dom da vida e pela bênção e pela oportunidade de estar aqui no Brasil. Louvar a Deus pela vida do Bispo Maurício, ao Bispo Gerson, que Deus abençoe maravilhosamente por nos receber carinhosamente. Que Deus abençoe também a pastora Roseli, que Deus possa prosperar a obra que colocou nas vossas mãos e que grandes coisas possam acontecer da parte de Deus para vocês, amém? Louvado seja Deus. Quem quer ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Eu chamo-me Dércio Matini, sou casado com a missionária Dinércia, conforme o Bispo Maurício já esteve aqui dizendo. E a gente vem de Moçambique, na África. Moçambique fica a 9.000 quilômetros daqui. Pegamos 17 horas de voo. E como os irmãos sabem, tivemos que atravessar o Oceano Atlântico. Então são 8 horas apenas sobrevoando o oceano. Somos casados há 7 anos. Somos pais de Natan, de 5 anos, e Amiel, de 2 anos. Já passam-se aproximadamente 4 meses sem vermos nossos filhos, mas sabemos que enquanto estivermos fazendo a obra dele, abençoando a sua vida, Deus está guardando eles lá do outro lado. Amém? Então, lembre-se de nós nas vossas orações, para que Deus possa nos ajudar. Aleluia! Quem quer ouvir a palavra do Senhor, abra a Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, verso de número 22. É um texto conhecido pela maioria dos irmãos que estão aqui, mas creio que Deus vai ministrar aos nossos corações. Aleluia. Conforme o bispo estava aqui dizendo, Moçambique é uma colônia portuguesa, é um país que foi colonizado por português, então a gente fala português. Eu acredito que os irmãos facilmente podem entender meu sotaque, amém? É meio assim, mas acredito que vão entender. Aleluia. Graças a Deus. Lucas capítulo 8, versículo 22. Diz assim a palavra do nosso bom Deus. E aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Ele não perguntou por que vocês não têm fé. Ele disse: onde está a vossa fé? Essa pergunta significa que essa fé existe, só está direcionada para um outro lugar. Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu me alegro quando leio acerca de Jesus apaziguando a tempestade, porque isso revela o poder que o nosso mestre tem até sobre a própria natureza. Nós vimos que antes mesmo dele nascer, certos magos foram conduzidos por uma estrela até o lugar onde ele nasceria. Para o nascimento de Jesus, até houve um desarranjo cósmico no sistema solar. Uma estrela teve que sair da sua órbita. Então, o poder que ele tem é acima da natureza, acima da criação. É normal quando você lê a Bíblia Sagrada, você percebe que nem a morte não tem poder sobre ele, a lepra não tem poder sobre ele, a cegueira não tem poder sobre ele, e todo mundo que olhava para Jesus se maravilhava
A Bíblia diz que de tantos sinais que ele fazia, os fariseus, os essênios, os saduceus, os escribas invejavam ele por causa da grandeza dos sinais que se realizavam por intermédio de Jesus. Não era uma pessoa normal. É o único que pisou na terra sendo 100% Deus e 100% homem. Certa vez a Bíblia Sagrada que nós lemos em Lucas 8, versículo 22, a Bíblia nos diz que o Senhor deu uma ordem para os seus discípulos. Qual era a ordem? Entrem no barco e passemos para a outra banda. O que eu gosto aqui no primeiro versículo deste capítulo, a partir do versículo 22, o que me chama a atenção é Jesus dando ordem para os discípulos passarem para outra banda. E ele mesmo se inclui: vamos passar para outra banda do lago. Provavelmente Jesus tinha algo para fazer do outro lado. Provavelmente Jesus tinha uma missão para fazer do outro lado, porque nosso mestre não se movia sem propósito. Sempre que ele se movia, sempre que ele se movesse, é porque existia o propósito. Alguém pode dizer amém? Mas se nós formos a olhar, há uma interpretação para essa ordem que Jesus dá, quando diz: entremos no barco e passemos para outra banda. Se você for a olhar, e se quiseres, pode interpretar este barco como a minha e a tua vida. Pode interpretar este barco como a nossa vida. Jesus diz: vamos entrar no barco e passarmos para a outra banda do lago. O que significa que quando Jesus entra na minha vida, há uma outra banda para a qual a minha vida vai ter que passar. Há um mover, há uma mudança, há uma transformação que vai acontecer. Sabe por quê? Porque ele não entra no meu barco para o meu barco continuar estacionado. Se ele entra no meu barco, é porque eu vou passar para outra banda. O plano de Jesus não é de nos deixar no mesmo lugar. O plano de Jesus, quando ele entra no teu barco, quando ele entra na tua vida, é de levar você para outra banda. Alguém está preparado para entrar para outra banda? Aleluia! Aí Jesus, ele dá ordem e ele entra junto com os discípulos dentro do barco. Ele é diferente de todos os fundadores de religiões. Ele disse: entre no barco, mas eu vou entrar com você. Ele não disse: entre no barco e vai, nos encontramos lá. Entra no barco, mas eu vou entrar com você. Em outras palavras, na tua caminhada da fé, eu sempre estarei com você. Na tua caminhada da fé, eu sempre estarei ao teu lado. Eu não te chamei, não te escolhi para você caminhar sozinha. A ordem não é entre no barco, a ordem foi: entremos no barco e passemos juntos. Você tem um lugar onde Deus preparou para você ir. Há uma promessa que paira sobre a sua cabeça. Há uma outra banda que o Senhor preparou para você passar. Aí Jesus dá essa ordem para os discípulos e diz: entremos no barco e passemos para outra banda. Aí os discípulos começam a navegar. Eles já vão navegando com Jesus. Que coisa mais linda, que coisa maravilhosa é navegar com Jesus. A Bíblia Sagrada diz que enquanto eles navegavam, ao longo do caminho, ao longo do mar, enquanto eles navegavam, Jesus adormeceu. Diz a Bíblia que quando Jesus adormece, ele puxa uma almofada, reclina sua cabeça e dorme. E os discípulos estão ali. Enquanto Jesus dormia, a Bíblia diz que no meio do lago levantou-se uma grande tempestade que ameaçava a embarcação. Mas enquanto Jesus estava acordado, a tempestade não se levantou. Enquanto Jesus estava acordado, despertado, a tempestade não se levantou. Mas ao longo da navegação, os discípulos deixaram o Senhor dormir. Entenda, não era um homem qualquer que estava com eles no barco. Não era um homem qualquer que estava dentro do barco com eles. É a própria palavra de Deus. É o próprio Deus em carne. É o próprio Deus que estava com eles no barco. Entenda uma coisa: Jesus não dormiu porque estava cansado. Jesus não dormiu porque estava fadigado. Sabemos nós que Jesus é Deus. E o próprio Jesus disse certa vez para os fariseus que o meu Pai trabalha desde o princípio. Em outras palavras, se Deus disse
Deus diz que descansou ao sétimo dia, não quer dizer que ele estava cansado. Era uma forma de nós de entendermos Deus da maneira mais próxima do homem possível. Então Jesus não dormiu porque estava cansado. Jesus dormiu porque os discípulos deixaram de olhar para ele como alguém interessante dentro do barco. Os discípulos deixaram de olhar para ele como alguém digno de conversar. Imagina você estar num barco com Jesus. A primeira coisa que você ia perguntar: Senhor, como é que é o céu? Como é que o Senhor nos fez? Qual é o propósito que o Senhor tem para nós? Qual é o propósito? Imagina você agora sentado neste culto e Jesus ao teu lado segurando a tua mão. Eu imagino que você ia encher ele de perguntas, ia encher ele de questões. Mas os discípulos deixaram Jesus dormir dentro do barco. Isso não é pior. Sabe qual é o pior? O pior é que eles estão deixando dormir a única pessoa que sabe para onde eles vão, porque foi Jesus que disse: passemos para outra banda. Então quem conhece a outra banda é Jesus, e eles estão deixando a bússola dormir. É Jesus que disse: passemos para outra banda. Então a coisa mais perigosa era deixarem Jesus dormir, porque é Ele quem conhece o caminho, é Ele quem conhece o teu futuro, é Ele quem sabe para onde você vai, é Ele quem sabe qual é a promessa que Ele tem para você, é Ele quem sabe o melhor para você. É por isso que Ele falou em Jeremias: eu sei os planos que tenho para você. Então eu vim para dizer: não deixe Jesus dormir na tua vida. Ele é quem sabe o melhor para você, Ele é quem sabe o melhor para a tua casa, Ele é quem sabe o melhor para o teu casamento, Ele é quem sabe o melhor para a tua vida, Ele é quem sabe o melhor para a tua história. Não deixe Ele dormir. Mantenha Ele acordado. A cada navegação, mantenha Ele acordado. Senhor, qual é a direção que eu devo tomar? Senhor, qual é a próxima direção que eu devo tomar? Jesus ia dizer para ele: entre a esquerda porque na direita tem perigo, entre a direita porque a esquerda tem perigo. Jesus era a bússola deles no barco. Só que os discípulos começaram a conversar coisas terrenas entre eles, e o mestre foi dormindo. Alguém está dizendo: não estou entendendo o que o pastor Dércio está a pregar. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo era... no princípio era a palavra, e a palavra era Deus. E se essa palavra que João está a falar é Cristo Jesus, e verdadeiramente é, na embarcação deles deixaram a palavra dormir. Na embarcação deles deixaram a palavra dormir, enquanto que a palavra deve ser a bússola deles, porque é a palavra que sabe onde é que é essa outra banda, é a palavra que contém o futuro, é a palavra que contém a promessa, é a palavra que contém o destino. Não deixe a palavra dormir na tua vida. Sabe por quê? Porque você tem uma promessa sobre a tua vida, há uma promessa de Deus sobre a tua cabeça. Então não deixe a palavra dormir, mantenha ela despertada. Aí sabe o que acontece? O diabo percebeu que os discípulos deixaram a palavra dormir dentro do barco. Aí disse: vou matar todos, vou acabar com eles, vou destruir eles, porque deixaram a palavra dormir. Pastor, não estou a entender. Tem tempestades que não podem acontecer na minha e na tua vida se a palavra estiver em pé. Há tempestades que não podem acontecer na minha casa, na minha vida, se a palavra for o centro da minha vida. Salmo 100, número 119, versículo de número 105. Certa vez o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu. Eu só vou andar no caminho certo para o meu destino se a palavra estiver acordada. Não deixe a palavra dormir. Agora olha isto, a Bíblia diz que Jesus dormiu, tempestade se levantou. Quando a tempestade se levanta, ela começa a ameaçar o barco, começa a ameaçar a embarcação. Diz a Bíblia que o barco começava a se encher de água. Começava a se encher de água. E isto é interessante porque Jesus está dormindo no barco, e o barco está se enchendo de água, mas Jesus está dormindo no barco. O barco está se enchendo de água, mas Jesus está dormindo no barco. Alguém deveria ter dado glória a Deus. O barco está se enchendo de água, mas Jesus está dormindo no barco. Sabe o que está dizendo? Eu posso estar passando por uma tempestade tão grande,
Mas se eu não me achegar a Ele, eu posso não ter a minha salvação. Eu posso estar passando por um vento tão grande, mas se eu não me achegar a Ele, eu posso não ter a resposta para a minha vida. Eu posso estar passando por uma crise tão grande, mas se eu não me aproximar dEle, pedir socorro a Ele, eu posso não ter a resposta que eu preciso. O barco está se enchendo de água. Por quê? Porque Pedro talvez tentou usar das habilidades de pescador que ele tem. Porque sendo pescador, eu acredito que já enfrentou tempestades na vida. Eu imagino que Pedro olhou para a tempestade e disse: segura aí, Tomé, Bartolomeu, todo mundo segura, segura aí. Eu sei como lidar com a tempestade. Ele puxou a vela, puxou corda. Eu vou conseguir segurar esse negócio. Não pensou em despertar Jesus. Eu vou conseguir, eu já enfrentei tempestades em alto mar. Vocês estão esquecendo que eu sou pescador? Eu vou segurar a vela, vou tentar pegar no remo. Só que enquanto mais ele se esforçava, a morte estava mais perto. Enquanto ele insistia com o braço dele, a morte estava mais perto. Quando o barco já estava se enchendo de água, ele lembrou: tem alguém dentro do barco. Tem alguém dentro do barco que manda no vento, que manda na água, que manda em todas as coisas e que já esmagou a morte. A Bíblia diz que chegando-se a ele, escuta isso, chegando-se a ele, o despertaram. Olha, isso aqui é muito forte. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, perecemos. Eles não conjugaram o verbo perecer no futuro. Não disseram vamos morrer. Eles disseram: estamos a morrer. Porque quem deixa a palavra dormir já está em estado de morte. É uma morte presente. É uma morte que está acontecendo. Mestre, perecemos. Estamos morrendo. Só que o que me chama a atenção aqui é quantas vezes chamaram o mestre. Quantas vezes? Quantas vezes, igreja? Agora vamos juntos para o barco. Imagina o cenário de tempestade. O que é que tem numa tempestade? Primeiro, vento. Segundo, chuva forte. Terceiro, tem trovoada. Chamam de trovoada aqui? Trovoada. Quarto, ondas gigantes. É ou não é verdade? Quem já acordou na madrugada com barulho de trovoada? Que parecia que o coração ia sair pela boca. É assustador ou não é? É barulhento ou não é? Tem trovoadas tão severas que chegam a partir vidro da janela, de tão forte que é o estrondo. Agora escuta: tem trovoada, tem vento, tem ondas, tem chuvas fortes, e Jesus está dormindo. Tem trovoada, tem vento, tem chuva forte, barulho de trovoada, e Jesus está dormindo. Quantas vezes os discípulos chamaram o mestre? Alguém devia ter entendido isto. Ele não acordou, bispo Gerson, com o som da trovoada. Não despertou com o som do vento. Não despertou com as ondas. Não despertou com a chuva. Mas os filhos dele só chamaram 2 vezes e ele se levantou. Sabe de uma coisa? Ainda que eu esqueça ele conhece a minha voz. Ele conhece a tua voz. Ele ouve a tua voz. No meio da tempestade, ele conhece a tua voz. E só quem crê que ele ouve a tua voz, abra a boca e dá glória a Deus. A trovoada não despertou Jesus, mas o teu choro desperta ele. O vento não despertou Jesus, mas o teu pedido de socorro desperta ele. Escuta, eu sinto que já estou falando, eu sinto que o Espírito Santo está falando com alguém aqui. Você que pensa: Deus me esqueceu, Deus não me ouve. Você que cometeu algo de errado e pensa que Deus já te abandonou. Escuta, os discípulos deixaram ele dormir, mas Jesus não acordou para julgar a ninguém. Jesus não ouviu a voz da trovoada. No meio da tempestade, conseguiu distinguir a voz dos seus filhos. Pastor, não estou entendendo. No meio da tua tempestade, ele ouve a tua voz. No meio da tua tempestade, ele consegue distinguir tua voz. Eu conheço essa voz. Essa voz é dos meus discípulos. Eu conheço essa
essa voz é do meu servo, eu conheço. Ele pode ter me esquecido. Agora imagina a confusão que deu na cabeça de Satanás, porque Satanás pensava, eles esqueceram ele, então ele vai se levantar para esfregar na cara deles, agora vão morrer porque me esqueceram. Só que meu Deus não é um Deus vingativo, é um Deus de misericórdia. Quando ele desperta, Satanás pensando que Jesus vai deixar o barco afundar, Jesus acorda e diz: cala-te vento, cala-te mar, cala-te tempestade, eu sou o Deus que conhece a voz dos meus filhos. Sabe de uma coisa? O que mais me alegra é que eles só chamaram 2 vezes. O vento soprou, a trovoada, o estrondo, o som não conseguiu acordar Jesus. Mas o socorro do crente que está passando por uma fase da vida que nem consegue mais orar, o pedido de socorro daquele crente que está fraco, não está conseguindo, que dobra o joelho na madrugada e não sai nenhuma palavra de oração, só chora. Jesus consegue dizer: eu estou te escutando, eu consigo te ouvir. Pastor, mas está um vento terrível na minha vida, mas eu escuto a tua voz. Eu escuto a tua voz. As coisas estão complicadas, parece que está tudo. Eu consigo ouvir a tua voz. Eu sou um Deus que ouve no meio da tempestade. Eu sou um Deus que fala no meio do deserto. Eu sou um Deus que opera onde ninguém pode operar. Eu sou um Deus que se manifesta onde ninguém pode se manifestar. Sabe por que Deus deu visões para Ezequiel no cativeiro da Babilônia? É porque não importa o lugar, Ele é um Deus que consegue ouvir a tua voz, o teu pedido de socorro. Talvez você pode estar passando por uma tempestade na vida, mas saiba de uma coisa: Ele ouve a tua voz. No livro de Jó diz que até o urubu, Deus escuta o pedido de socorro do urubu quando está com fome. Imagina nós que somos a imagem e semelhança dele. É por isso que ele disse: não estejais inquietos por coisa alguma. Vai dando graça, vai dando graça, vai dando graça, vai louvando, vai adorando, vai vindo ao culto, vai buscando a Deus, porque quando você menos esperar, uma porta poderosa se abrirá sobre a tua vida e a tua história vai mudar. Eu vim para dizer para você: você serve a um Deus que te conhece, que ouve a tua voz, independentemente do que você passou ou está passando. Ele te chamou para viver a promessa dele. O Espírito Santo já está se movendo aqui. Fecha os teus olhos, levanta as 2 mãos. Vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando. Vai tocando o teu povo, Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo: desperta-me, e eu vou parar a tempestade na tua vida, e vou fazer uma obra nova sobre a tua vida. O Espírito Santo está se movendo. Receba, levanta as mãos e receba se você crê. Ele está se movendo no meio da igreja, renovando, restaurando, avivando, parando tempestades. Teu nome imutável lutamos com armas de fé. Nada irá existir enquanto adoramos. Levante as mãos, porque o Espírito de Deus está se movendo neste lugar. Está se movendo neste lugar. Na tempestade, na
Adore, 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 adore. Ele está despertando no teu barco. Ele está despertando no teu barco. Ele está despertando no teu barco. Levante as duas mãos. Ele está fazendo uma obra nova na tua vida nesta noite. Você não volta para casa do mesmo jeito. Ele está despertando no teu barco hoje. Ele está despertando no teu barco hoje. Você não vai morrer no meio do lago. Você não vai afogar. Você vai viver a promessa de Deus. Você vai glorificar a Deus. Você não foi chamado para morrer afogado. Você não foi chamado para frustração. Você foi chamado para chegar ao lugar da promessa. Se você crê, levanta as mãos e adore. Adore, 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 adore. Sabe por que tem pessoas aqui que não olharam para a chuva, não olharam para a temperatura e levantaram e disseram: nós vamos à casa do Senhor? É porque são pessoas que acreditam que Jesus vai lhes ouvir no meio da tempestade que estão passando. Então só está aqui quem veio disposto para despertar o mestre na sua vida. Quem veio disposto para navegar até a outra banda. Quem veio disposto para viver um novo tempo. O tempo de Deus na sua vida. Se o teu barco estava indo numa direção errada, Deus está dizendo: a partir de hoje vai retomar a direção certa. Por isso eu não posso descer antes de fazer esse convite. Não posso descer antes de fazer esse convite. Conforme eu disse, a gente pode nunca mais voltar a se ver. Mas não olhe para mim como um africano pregador que está pregando. Olhe para mim como um enviado de Deus para trazer essa mensagem para o teu coração. Quem hoje diz: eu quero voltar para Jesus? Ou alguém está aqui ainda é pela primeira vez e quer entregar a sua vida para Jesus? Ou alguém que diz: pastor, a minha fé estava por aqui só. Ainda bem que você veio a este culto. Foi Deus que te segurou pela mão. Não tenha vergonha nem medo de ninguém. Ah, pastor, vão olhar para mim e vão dizer: está há tanto tempo na igreja, ainda não estava firme. Não se preocupe. Esse momento é para você e Deus. Dá um passo para aqui à frente. Eu quero ter o prazer de orar com você. Dá um passo para aqui à frente. Quem está aqui pela primeira vez e quer entregar sua vida para Jesus? Quem estava fraco na fé quer se reconciliar? Quem estava a ponto de se desviar e quer se reconciliar? Dá um passo para aqui à frente. E se não tem ninguém assim, eu quero convidar você que diz: pastor, eu estou passando por algum vento na minha vida e eu preciso que o Espírito Santo me dê força.
preciso de uma nova força. Dá um passo para aqui, eu quero orar com você. Vem para aqui, eu quero orar com você. Quero dizer para você que não importa o vento que você está passando, o meu Deus te escuta no meio da tempestade. Não tenha vergonha. Jesus escolheu esta noite para repreender o vento na tua vida. Jesus escolheu esta noite para repreender a fúria das águas, para dizer para você: você não vai morrer afogado, você vai chegar no outro lado, porque eu tenho uma promessa. A promessa está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua cabeça. Há uma promessa de Deus. O Espírito Santo está se movendo aqui. Ele está fazendo uma obra nova sobre a tua vida. Bispo, Ele está paralisando tempestades hoje. Ele está paralisando tempestades hoje. Se prepare para algo novo. Se prepare para algo extraordinário. Se prepare para viver algo sobrenatural na tua vida. Espírito Santo, eu sei que o Senhor está fazendo uma obra nova, uma obra nova, uma obra nova. Desperta no meio da tempestade, Senhor. Desperta no meio da tempestade, Senhor. Só Tu podes. Jesus está despertando na tua vida. No meio dessa tempestade, Ele está mandando parar o vento. Ele está repreendendo a fúria das ondas. Se prepare para um tempo novo na tua vida. Ele está repreendendo a fúria das águas. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Coloca a sua mão direita no coração e eu quero orar por você. Coloca a sua mão direita no coração. Senhor, em nome de Jesus, eu ministro sobre cada pessoa que está no teu altar. E assim como o Senhor falou, assim como o Senhor determinou no barco, eu como teu servo hoje, eu quero determinar de forma profética. Assim diz o Senhor: toda tempestade na tua vida, toda tempestade na tua saúde, toda tempestade na tua casa, toda tempestade no teu emprego, toda tempestade em todas as áreas da tua vida, aquieta-te, aquieta-se, aquieta-se, aquieta-se. Receba a bonança a partir de hoje. Toda tempestade na tua vida financeira, toda tempestade na tua vida espiritual, toda tempestade no teu casamento, aquieta-se. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, aquieta-se. Você vai viver as promessas de Deus, você vai viver o tempo de Deus na sua vida, em nome de Jesus.